Não tem jeito, meu amigo, é o melhor banco disparado, mais um resultado excelente do Banco Itaú e dispara na Bolsa de Valores no dia de hoje e vem se mostrando o melhor banco há muito tempo. Melhor também do que o Banco do Brasil que vem apanhando. Mas afinal, vale a pena investir no Itaú? Vale a pena até vender um pouco do Itaú para poder comprar o Banco do Brasil, que está para baixa? O assunto desse vídeo para poder te trazer clareza. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP, estamos aqui para te ajudar, tá? Vamos direto ao ponto, mas se você tem um assessor da XP que fica te recomendando um produto que não faz sentido nenhum para você, link da descrição do meu contato, ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum, estou aqui, já disse, para poder te ajudar. Às vezes você não tem conta na XP, tem conta em outra corretora e tem um patrimônio acima de 100 mil, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria também, te explico como é que funciona o nosso trabalho, tá? Chama a gente aqui, vamos direto ao ponto. Banco Itaú surpreendendo novamente, pessoal, apresentando aí lucro acima da média, trazendo aí um ânimo a mais para quem investe no banco, podendo aí ganhar mais dividendos porque aumentou o lucro, tá? E aí, afinal, vale a pena investir? O que está acontecendo? O que fazer nesse momento? Vou trazer até uma alternativa de investimento, é claro que da minha parte não é recomendação, mas para poder te ajudar, que é a venda de call no mercado de opções, para você remunerar e aumentar esses dividendos do Itaú, que muitos dizem que é pouco, mas eu vou te mostrar que não é, tá? Olha só, basicamente é o seguinte, o Itaú fechando agora o pregão com uma valorização de 2,79%, chegou a ter uma valorização ainda maior no pregão de hoje, mas finalizou o dia aqui a R$ 36,14. E aí nós temos a manchete aqui no sumo, né, dizendo o seguinte: Itaú Unibanco, após resultado do segundo trimestre de 2025, vale a pena investir? E vem dizendo aqui, né, Itaú divulgou nessa quarta-feira o balanço de resultado do segundo trimestre de 2025 após a publicação dos dados. Diversas casas de análise publicaram relatórios com projeções para as ações da instituição financeira e reforçando o aspecto positivo dos números, o que já era esperado pelo mercado. Então, assim, não vou ficar lendo aqui, eu fiz um resumo para poder te trazer os principais pontos e vou dizer o que melhorou aí no Banco Itaú, né? Vamos lá. Registrou um lucro gerencial robusto no segundo trimestre de 2025, com um crescimento anual de 10%. Então, teve um crescimento aí em relação ao ano anterior de 10%. Esse resultado foi impulsionado principalmente pela expansão da margem financeira, aumentou o lucro do Itaú. Isso é, poxa, é excelente e estamos diante aí de uma possibilidade de aumento nos dividendos. O CEO já disse que em 2026 virá dividendos maiores aí, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, tá? Estimado atingiu aproximadamente 23%, excelente também. Segundo os analistas, um ROI ideal para o banco é acima de 15%, tá? 23% do Banco Itaú, demonstrando a eficiência operacional da empresa. Além disso, a inadimplência acima de 90 dias melhorou, beneficiada por uma política de crédito mais rigorosa. A carteira de crédito do banco cresceu cerca de 8%. É o que eu sempre digo aqui, né? Banco privado, empresa privada, meu amigo, não, a matemática é simples. Não vai correr risco, vai emprestar dinheiro para quem tem um score interessante, vai emprestar dinheiro para quem não tem um risco grande de não pagar, dar calote. Ou seja, o Banco Itaú aqui, mais uma vez, dando uma aula e que sirva de exemplo aí para o Banco do Brasil, né? Apesar de ser um banco excelente também, né? Mas vamos lá. Então fica aqui os pontos em destaques, né? O resultado financeiro, o crescimento do lucro líquido, aumento da margem financeira e da carteira de crédito. A qualidade, melhoria na qualidade do crédito e na inadimplência. Eficiência, aumento do índice de eficiência e do ROI. Então, isso daí é os números aí do Banco Itaú, que veio excelente, tá? E aí é o seguinte, né? Se a gente pegar os indicadores fundamentalistas aqui do Banco Itaú, a gente vai ver que o banco está começando a ficar esticado, né? E tem um dividend yield de 7,52%, uma valorização de 26,31% em um ano. Aí você vai dizer assim, poxa, Thiago, o banco paga pouco dividendo. Sim, em relação aos outros, paga mesmo, tá? Só que olha o crescimento do banco, meu irmão. Olha só, 26% de crescimento. É um resultado surpreendente. Às vezes você olha só para o dividendo, mas a empresa está dando lucro, está colocando o dinheiro para dentro do caixa, está crescendo o seu patrimônio. Consequentemente, vai alterar o valor de mercado. É por isso que estamos diante aqui de um crescimento tão robusto. Aí você fica olhando para o dividendo somente, de 7%, olha o quanto que o banco já cresceu, 26%, né? Você recebe 26% em qual empresa da Bolsa de Valores durante um ano? É muito difícil, tá, pessoal? Não tem. E aí
você tem esse crescimento aqui justamente por causa da alta da lucratividade. Se a gente colocar aqui na parte contábil, vou mostrar para você o crescimento do lucro do Itaú ao longo do tempo, colocando aqui de forma trimestral. Olha que gráfico bonito, né? O DRE aí do Banco Itaú só subindo e entrega muita previsibilidade para o investidor. E nós temos também aqui o payout. O payout significa o seguinte: o quanto que o banco vem distribuindo na média o lucro líquido, né, o que ele vem tendo de lucro, cerca de 30%, pessoal, 31,29%. Está sobrando ainda quase 70% do lucro do Itaú. Aonde que ele está colocando esse dinheiro? Está colocando para dentro do caixa, está aumentando o seu patrimônio, seus provisionamentos, ou seja, o banco ficando cada vez mais saudável. Vai chegar um momento que o caixa vai estar tão robusto que vai anunciar um dividendo maior e se você é acionista, você vai estar preparado para poder receber esse dividendo. E se ainda assim você acha que o Banco Itaú paga pouco dividendo, você pode fazer uma venda de call. É claro que eu disse que isso daqui não é recomendação da minha parte, mas é o que eu venho fazendo aqui, vou mostrar para vocês. E se de repente você tem interesse, é uma das qualidades aí do nosso atendimento, tá? A gente que é especialista em renda variável, a gente consegue proporcionar uma experiência até em opções, que é o mercado derivado aí, derivativos em ações, para poder te proporcionar dividendos sintéticos, ganhos maiores. E aí é o seguinte: o Itaú, nós temos uma recomendação de compra aqui do time de analista da XP, só que tem algumas casas de análise que estão recomendando neutro, tá? Justamente porque ele está atingindo praticamente as máximas ali, né? E aí é o seguinte: quando a empresa atinge a máxima, normalmente acontece uma correção. E muitos analistas estão dizendo que está muito esticado, outros até que não. Segundo aqui os analistas da XP, o potencial ainda de valorização do Banco Itaú é até R$ 43,00 o preço-alvo, né? Um potencial de 19%. Mas nós temos o histórico aqui gráfico, onde temos uma resistência sendo criada aqui graficamente. É claro que tem uma tendência gigantesca de alta durante o mês, né? Cada vela dessa aqui representa um mês. E a gente tem aqui o histórico do Itaú, que esse banco chegou a R$ 38,49, arredondando, R$ 38,50. Será que o banco vai chegar lá? A gente não sabe. Eu acredito que sim, mas em um mês, será que chega lá? E aí o que você pode fazer se você acha que o banco não vai chegar em 38? Você pode simplesmente ganhar dividendos sintéticos, que pode ser muito interessante para você, tá? Eu costumo dizer que quando a empresa está na máxima assim, e provavelmente acontece alguma correção, ou então ela fica de lado porque já passou o fato relevante da divulgação do trimestre, eu acredito que a empresa tende a se estabilizar, não vai crescer tanto a não ser que aconteça mais um fato relevante. E aí, se você tiver que vender, vai ganhar um puta de um dinheiro. Mas a intenção não é vender. Eu acredito que empresas foram feitas para comprar e não vender. E aí, como é que funciona a venda de call? Mercado de direitos e deveres, tá? Call é compra. E quando você vende uma call, você está vendendo o direito de alguém comprar de você. Logo, você tem que ter a ação na carteira como garantia, porque você vai ter a obrigação de vender, entende? Só que se você colocar a obrigação de vender as ações do Itaú que você tem a um valor muito acima do seu preço médio e a um valor que provavelmente ele não vai chegar, poxa, a opção vira pó e você ganha dividendos sintéticos sem precisar vender o banco, ainda ganha dinheiro, que vai somar com o dividendo do banco, porque você tem um banco na carteira, que pode se transformar um dividendo aí acima de 2% ao ano. Poxa, passa a ser interessante, tá? E aí, estou aqui com o site opções.net, vou te mostrar uma alternativa aqui que você pode estar levando em consideração aí para os seus estudos, né? Olha só esse papel aqui que interessante. Vamos supor que você queira ganhar cerca aí de 0,6%, 0,7% ao mês de dividendo do Itaú com as opções. Eu acredito que 0,5%. Quanto que é 0,5% de 35? Vai dar mais ou menos 17 centavos, 17,50, né? Então, para ganhar 0,5%, aí você vai pensar assim, 0,5% é muito pouco. Poxa, somado com o dividendo, né? Não, 0,5% vai dar 6% ao ano. Se o dividendo vai ser, se for 8, né? Vamos lá, arredondar. Se for 8, a gente está falando de 14% de dividend yield. Aí passa a ser muito interessante para você. Então, 0,5%. Olha só. Então, vamos escolher aqui uma operação que você ganhe 0,5%, né? Então, 0,5% de 35 para daqui 30 dias mais ou menos, que eu vou colocar, tá? Daqui uns 40 dias mais ou menos, eu vou colocar aqui para ganhar 0,5% na operação, que vai dar exatamente ou aproximadamente esse camarada aqui de 19 centavos, ó. 19 centavos que você vai ganhar nessa operação e o strike é R$ 39,94. Eu disse aqui, o Itaú ele não chegou ainda, nunca chegou a R$ 39,94. E aí provavelmente em 40 dias, mais de um mês um pouquinho,
é muito difícil, né, do Banco Itaú não chegar. Provavelmente pode chegar perto e depois vai dar uma corrigida. Acontece isso. E aí a R$ 39,94, se você tiver que vender, vai ganhar muito dinheiro também, porque vai vender muito acima do seu preço médio. Ele nunca atingiu esse valor. E você ganha aí 19 centavos nessa operação, tá? 19 centavos por ação. Às vezes você tem 500, 1.000 ações aí do Itaú, vamos colocar 1.000 ações do Itaú. Poxa, vai ganhar aí R$ 190, tá? De dividendos sintéticos para poder vender o Itaú num preço muito acima do que você comprou. Isso aqui é um mercado de opções, eu ensino aqui também, tá? Mas afinal, o Itaú, ele é melhor que o Banco do Brasil? Gente, os números não mentem, né? Sim, o Banco Itaú tem números excelentes, só que o Banco do Brasil está muito mais barato. Tiago, vale a pena vender o Itaú para poder comprar o Banco do Brasil? Eu acredito que não, porque as ações, parto do princípio que elas não foram feitas para vender. Mesmo que eu faça a venda de call, eu faço de tudo para não vender, eu rolo quando chega no strike, enfim. Mas a intenção eu faço para virar pó, porque se o banco não atingir aquele valor, não acontece nada, você não precisa vender, virar pó sem embolsa o dinheiro, né? É assim que funciona. Agora, se tiver que vender, vai ganhar muito dinheiro, mas eu busco não vender, eu até rolo a operação, que é um pouco mais técnico. Mas se você tirar do Itaú para comprar o Banco do Brasil agora, talvez seja uma alternativa interessante também. Eu não faria, tá? Porque eu acredito que time que está ganhando não se mexe. Mas, se você tem recurso, o Banco do Brasil está muito, mas muito mais barato nesse momento e é cíclico. Daqui a pouco vai melhorar também. Tem vários vídeos meus falando do Banco do Brasil, tá? Bom, esse foi o vídeo. Eu queria trazer aqui o resultado do Itaú para vocês, espero que tenham entendido. Se tiver interessado aí nas opções, conte comigo, mas eu tenho um presente para você, que ficou aqui até o final. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, com uma meta de bater 20.000 inscritos. E para quem é inscrito, eu tenho um presente. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real, olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Clique em Saiba Mais e adquira agora essa planilha, que vai ser um diferencial para os seus investimentos. Bom, aproveita esse presente aí, é de ouro, tá? Todo mundo precisa de uma planilha como essa para poder gerenciar os seus recursos. Se você ficou até aqui, muito obrigado, tamo junto e até a próxima.